Bem, hoje, depois de já mais de 2 décadas formados, eu iniciei assim a pensar em contabilidade, porque meu pai, Pedro Paulo, ele era contador e eu gostava, eu já havia falado muito de balanço, de DRE, de guia de GPS, FGTS, folha de pagamento. Então era assim, era muito presente na minha vida, na nossa casa. A minha mãe ajudava meu pai e eu peguei e tive assim, a curiosidade. Eu sempre tive uma certa facilidade com números, com lógica. Então eu entendi que valeria a pena eu pegar e dar continuidade. Meu pai dava uma vida boa para mim, para minha família. Então eu, pensando no futuro, eu entendi que essa profissão seria muito louvável. Eu cheguei em Fortaleza em 1984 e naquela época meu pai sem trabalhar, minha família composta por 10 pessoas, eu, mais 3 irmãos, mais 4 irmãs e meu pai e minha mãe. Eu fui com 12 anos trabalhar em uma mercearia um pouco próximo da minha casa, fazia aí um expediente de 4 a 5 horas por dia. E em seguida, quando meu pai arranjou um emprego de vigia noturno, ele conseguiu para mim um emprego lá na portaria. E aos 14 anos eu fui ser porteiro de um prédio. E lá eu conheci o Pedro Paulo, que era um contador. E oportunamente, quando eu completei 17 anos, ele colocou um escritório de contabilidade, uma pequena empresa. E aí eu fui começar uma nova jornada na minha vida. Agora eu fui trabalhar numa empresa de contabilidade. Eu me inspirei no meu pai, no Pedro Paulo, no PP. Eu não tive muito contatos com outras pessoas, com outros profissionais. Então eu me inspirei no meu pai, no PP, que era contador. E me formei, inclusive, na Universidade Federal do Ceará, onde ele se formou, e ele e eu temos uma placa lá. O Pedro Paulo, ele tinha, era o nome dele era Pedro Paulo Bezerra da Rocha, mas ele era conhecido como PP. Ele era um cara muito brincalhão, muito benquista. A contabilidade naquela época era feita ainda através de livros, não tinha esse negócio de computação, de programas. E ele se adaptou muito, muito rapidamente a isso. A PIP de hoje, ela foi um dia PP, que era exatamente em homenagem ao meu pai, Pedro Paulo. E eu fui obrigado meio que a aprender mesmo, a dar consultoria por telefone, as empresas ligavam, não tinha, quem é que vai, eu estou querendo ter uma dúvida trabalhista assim, assim, assado. Eu recebia a dúvida, eu ligava para o Loureiro, tinha a IOB na época, a gente tinha a assinatura da IOB, eu via lá, pesquisava, estudava e ia aprendendo um pouco. Também tive que fazer um curso de datilografia na época para poder fazer os contratos, para mandar para junta comercial, para aprovação. Então eu aprendi nesse intervalo de tempo, entre 1991 até 1994, eu aprendi muito. Aprendi a fazer escrita fiscal, fechamento de tributos, fazia contabilidade, aprendi a fazer folha de pagamento, aprendi, era contínuo, ia para a junta comercial, descia no centro, porque eu queria economizar o dinheirinho, né? Eu pegava o ônibus na Alberto Magno e descia no centro. E ia do centro da General Sampaio até a junta comercial na 25 de março para ficar com aquele dinheirinho daquela passagem, para poder lanchar ou alguma coisa parecida. A PP iniciou de forma muito modesta, né? Isso lá em 90, por aí, é que meu pai deixou de prestar serviços às empresas, indo nas empresas, e ele alugou uma sala comercial no antigo Caravelle, né? Ali na Luciano Carneiro, quem conhece, no bairro da Vila União. E era uma sala comercial, tinha talvez 2 ou 3 funcionários. Então a PP daquela época, ela iniciou de forma bem modesta. Meu pai nunca teve sonhos mirabolantes, sempre foi uma pessoa, de certo modo, equilibrada. Ele não manifestava
nenhum interesse em crescer ao nível da gente hoje, que a gente chegou, que a gente alcançou. Mas em 1995, tivemos uma outra virada. O Pedro Paulo fechou contrato com uma empresa grande, que era a Expresso de Luxo. Uma estrutura era um galpão, né, alugado da Expresso de Luxo. Aí a gente fizemos várias divisórias, era só um salão só. Aí fizemos 2 divisórias bem grandes, dividindo os setores. Aí fizemos uma divisória pequena, que é a sala da diretoria, uma salazinha fez de 2. A PP, quando eu iniciei a PP, era uma sede pequena, vamos dizer assim, era criada num beco, e a PP, eu comecei na PP ainda com o fundador dela, que foi Pedro Paulo. Quando começou a PP, nós tínhamos apenas um cliente, que era a nossa antiga Expresso de Luxo, que era um cliente bem significante, assim, porque era um cliente porte médio, que tinha 15 filiais, 400 a 500 empregados, e o quadro de colaborador da PP, eu acho que se resumia no máximo 5. Aí começou a nova fase. A empresa já melhorou um pouco, iniciou a trabalhar com a gente mais 3 pessoas, né? Então éramos eu, a Sandra, a Socorro, a Cristiane. E o Paulo Marcelo, que era o filho do Pedro Paulo, ele estava na faculdade, né? Iniciou a faculdade de contabilidade, a faculdade de direito, e dava alguns expedientes lá. Eu iniciei a minha carreira, a ampliar meus conceitos e ter experienciação com ciências contábeis. Acho que eu tinha em torno de 13 anos, entre 13 e 16 anos. Eu dava um expediente de 7 até meio-dia no escritório da Alberto Magno, onde a PP Contabilidade, na época, tinha 2 salas comerciais. Nesse momento, eu iniciei a fazer escriturações, ainda eram manuais, ainda eram feitos em livros de entrada, saída, folhas de pagamento era feita naquela ocasião, existiam programas que hoje é o Excel, mas que na ocasião se chamava 4Pro, ou então o Lotus. Eram programas ainda bem diferentes, que hoje eu acho que nem existem mais. Mas foi nesse momento que eu tive a minha primeira pegada com a contabilidade, onde eu me identifiquei, vi sentido, e faço isso até hoje. Eu até brinco com ele, às vezes ia dar mais trabalho para a gente do que ajudar, porque ele iniciava uma tarefa e aí no dia seguinte não podia voltar, porque ia estudar, tinha aula para cumprir e acabava a tarefa ficando pendente algumas vezes. Em 11 de janeiro de 97, 2 dias após o meu aniversário, Pedro Paulo faleceu, com 43 anos, uma morte assim que chocou a gente ficou meio que desnorteado. Eu tinha 24 anos, o Paulo Marcelo, o filho dele, tinha 22, e nós iniciamos uma nova jornada. Então, assim, naquele momento, achávamos que tinha acabado tudo. Depois que a gente parou para refletir, sentou eu, Paulo Marcelo, e discutimos sobre o que ia acontecer para o futuro. Discutimos um pouco, aí naquele momento resolvemos fazer uma sociedade e seguimos o caminho. Aí nasceu a PP Contabilidade, eu gostava sempre de ficar visitando o cliente, acompanhando os projetos dentro das empresas. O Paulo Marcelo sempre gostou de ficar dentro da PIP, fazendo um trabalho interno, e eu na rua. A gente evoluiu, e aí chegou um momento, como a Expresso de Luxo já estava no final de falência, o prédio, a gente teria que entregar o prédio da Expresso de Luxo. Aí eu e o Paulo conversando, a gente teve assim: Paulo, vamos alugar ou comprar um prédio para nós? Quando ele me falou que tinha uma casa próximo de Iguatemi para vender e o preço era próximo do que a gente podia pagar, eu concordei de imediato. Paulo, então é para lá que nós vamos mesmo. Então, nós compramos uma casa em 2005, aqui onde estamos hoje, na nossa sede, reformamos, e em 2007 nós fizemos a nossa mudança em pleno carnaval para a nova sede. A gente veio para a sede do Cocó, do Guararapes,
o que me marcou foi que eu achei altamente engraçado. A sede era maravilhosa, já era bem estruturada, linda, toda bem organizadazinha. Só que eu e o João esquecemos de pegar e estruturar a questão elétrica. Então era nós tínhamos uma sede maravilhosa, todos com ar-condicionado de ponta, tudo de split, tudo primeira. Só que a gente esqueceu de pegar e transformar a rede monofásica em trifásica. Aí o que acontece? Se ligasse um ar-condicionado e outro, aí pá, quebrava. O que aconteceu? Todo mundo da empresa, inclusive eu e o João, a gente trabalhava com ventilador. Voltamos foi quase um retrocesso. Mas no fim deu tudo certo. Eu creio que quando a gente ficou aqui, se eu não me engano, tinha 10 ou era 11 funcionários entre eu e a diretoria. Sabe isso? E a gente foi crescendo, muitos desafios, muito escritório fechado daqui para lá. Eu pessoalmente tive 2 grandes ganhos. O primeiro ganho é porque quem abria a PIP todos os dias praticamente era eu. Então eu era a porta de rolamento, aquelas portas pesadas e quando travava, sujava minhas mãos de graxa, porque não dava tempo de esperar ninguém para manutenção. O que aconteceu na sede nova? Portão automático. Uma outra situação cômica, engraçada, era o banheiro. Lá na empresa antiga, o salão grande, tinha uma sala minha, uma sala do Paulo e um salão grande. Lá só tinha 2 banheiros. Era um banheiro masculino e um feminino. Nessa época, a empresa eu acho que não tinha 15 colaboradores, dos quais 14 eram homens. E só tinha uma mulher, que era minha esposa, a Cristiane. Então, só quem usava o banheiro feminino era eu e a Cristiane. E a galera usava, os outros 14 usavam outro banheiro. E era no meio do salão. Ou seja, a pessoa ia entrar no banheiro. Se viesse com o bafo, depois já sabia o que é que tinha feito. Já pra gente, na nova sede, isso em 2007. Vai ter banheiro para todo mundo e vai ter banheiro nos lugares normais para que a gente não passe por esses sufocos. E eu tive um grande benefício, né? Tem um banheiro só para mim. Vixe, como foi bom eu ter um banheiro só para mim. A gente nunca pensou em tornar-se o que a gente tornou de relevante na sociedade cearense, no norte e nordeste do Brasil. Eu e meu sócio João Cavalcante, a gente sempre pensou em sustentar nossas famílias, em dar dignidade para nossas famílias, para nossos colaboradores. Seguir um pouco de forma melhorada. Meu pai, o PP, não era tão organizado, tão estruturado, não tinha, como eu disse outrora, a gente não tinha essa visão de crescer. Nós trabalhamos muito e nós não pensávamos em ganhar dinheiro, nós pensávamos em fazer bem feito. Acreditem, a gente nunca falou sobre sociedade, a gente sempre falava sobre assim, uma prosperidade no nível mais espiritual, que transcenderia a questão da vida, de vida. E as coisas fluem bem. Hoje, na verdade, o Paulo Macero, não considero nem mais ele como sócio. O Paulo é um irmão para mim. Então a gente tem uma relação de irmãos, de confiança, de confidentes. Tanto é que eu confidencio coisas para ele e ele confidencia coisas para mim. Esse é o cara que eu admiro, né? Então eu acho que para uma sociedade, tal e qual um relacionamento amoroso, passional, por exemplo, a gente deve iniciar com uma amizade que dá certo, uma amizade que as pessoas buscam compreender as diferenças, mas que as pessoas, nessas diferenças, veem a completude. Isso foi um dos principais fatores que nos levou a crescer, no meu modo de ver, no meu modo de pensar. E assim, mesmo trabalhando muito, mesmo dando o nosso melhor, nunca eu imaginei que poderíamos ter chegado tão longe. Nunca imaginei que poderíamos ter uma empresa tão organizada, uma empresa tão grande como hoje a PIP Contabilidade.
eu tenho 100% de orgulho do nosso negócio, 100% de orgulho. Mas o que eu mais me orgulho hoje, dentro da nossa empresa, sem dúvida nenhuma, é nossa equipe. Nossa equipe, e eu até tenho medo às vezes de comentar com alguns amigos, que nossa equipe é excepcional. A PIP Contabilidade, ela é hoje, o que ela é hoje, ela é com a tua ajuda, a tua cota parte. O Somos Um Só preconiza isso. Nós somos um só nos esforços, cada um complementando a dificuldade que para o outro é um talento, é um dom. A PIP Contabilidade é muito grata do fundo do coração pelo seu dia a dia. Eu tenho muito orgulho de nossa equipe, eu tenho muito orgulho de vocês, eu tenho orgulho demais. Eu expresso essa verdade não só na presença de vocês, eu expresso essa verdade do orgulho também dos nossos clientes, eu expresso essa verdade do orgulho também com amigos, com parentes. Então, pessoal, vocês são nosso time de elite, vocês são o orgulho da nossa empresa. Sem vocês não existiria a gente e sem vocês nossa empresa não seria melhor. Muito obrigado. A PIP daqui a 25 anos, eu quero estar aposentado. Daqui a 25 anos, eu gostaria muito que... Aliás, eu não gostaria muito não, é o que vai acontecer. Daqui a 25 anos, nossa gerência deve já ter assumido há muito tempo esta empresa, porque nosso plano é este, nossa gerência, seus próximos gestores, com todas as decisões dentro da nossa empresa, e a gente possa ter hoje nós somos grandes, somos considerados uma empresa grande, mas eu acredito que os próximos 25 anos a gente vai ser muito maiores. Nós da equipe de gestão, a gente tem até essa brincadeira internamente, temos duas missões, enquanto gerente, no meu caso operacional, e a missão da equipe de gestão em si. É saber que eu estou ali para tomar decisões em prol da PIP Contabilidade, em prol dos colaboradores, em prol de um conjunto, né? Sempre visando o bem para todos. É fácil? Não, não é fácil, é super desafiador, porque a gente sabe que duplica, né, responsabilidade, rotina, mas tudo que não é fácil nos desafia. Eu acho que a Iris que entrou aqui, a Iris que está na EG já há quase 5 anos, é uma pessoa que tem uma visão muito mais ampla, que consegue ver não só na sua frente, mas consegue ter uma visão mais ampla, como o Dr. Paulo fala muito, né? Não é vista, é visão. Né? Então é uma questão de você conseguir enxergar lá na frente, se antecipar a muitos fatos. A equipe de gestão, ela tem a missão de contribuir para que tudo dê certo, né? Contribuir com a perpetuidade da PIP, e a gente faz isso com muito amor, muito comprometimento, muita dedicação. Eu falo isso não só por mim, mas por todos que fazem a equipe de gestão, porque a gente vive de fato essa empresa, né? São sonhos que são sonhados juntos, todos os projetos, todos os planos, todos os objetivos, e isso sim faz parte de uma empresa de sucesso. Daqui a 20, 25 anos, eu espero que a PIP Contabilidade ela tenha uma gestão profissional, real, onde cada um desempenhe o seu papel de forma bem fidedigna, que a gente consiga viver o real Somos Um Só, onde a gente possa colaborar de forma produtiva, engrandecedora com a sociedade brasileira, porque na minha visão eu entendo que o profissional da contabilidade, a empresa de contabilidade, ela chega ao cliente quando não chega como uma solução, uma solucionadora de problemas, de desafios, ela traz esperança,
ela traz algo mais, ela quer que seus clientes se deem bem. Assim como também seus colaboradores, a cada dia, a cada nova experiência nessa jornada junto conosco, prosperem, cresçam, que as pessoas que estejam próximo de nós tenham uma vida melhor. É isso que eu imagino que daqui a 20 a 25 anos a gente consiga fazer mais e mais o que a gente já vem fazendo hoje, de forma bem consistente. Então, assim, agradeço demais a vocês por aguentar a nossa pressão no dia a dia, por estar junto conosco e poder compartilhar da nossa festa de 25 anos e poder contar com vocês no dia a dia e pedir a vocês que passem mais tempo com a gente, fiquem mais anos com a gente, porque nosso crescimento também fará com que vocês cresçam também conosco. Nosso muito obrigado.